Lucas capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola dos servos e das 10 minas. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-se e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine entre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele disse: Bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esses disse: Está bem, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabes que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tira-lhe a mina e dai a que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, este tem 10 minas. Pois vos digo que o que qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até que o que lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte aí. Ao entrardes, acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E responderam-lhe a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham feito, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.
E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutai-o. Eu desejo a vocês um extraordinário dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.